Então, quanto mais a gente conseguir trazer um ambiente diverso, e não só o ambiente, mas trazer também a questão do pertencimento, do fazer parte, mais eu estou fomentando também esse ambiente de aprendizagem dentro dos times de projetos, em qualquer organização. Como anda a cultura de aprendizagem na sua empresa? Qual é o papel da liderança em fomentar essa cultura de aprendizagem? Qual é o papel de você em ser protagonista do seu desenvolvimento e da sua carreira? É sobre esse assunto e sobre os diversos desafios na jornada de talentos que vamos falar aqui hoje. Esse Veroncast está muito especial. Estamos em São Paulo com novos episódios trazendo muito conteúdo de qualidade para você. O nosso propósito é transformar a construção pela educação. Venha conosco com a Veron Extra e também com a Veron Partners. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Veroncast, o podcast da Veron Partners e também da Veron Extra. Hoje estamos aqui para falar de um tema super importante, engenharia de gente para transformar. Davi, temos diversos convidados. Hoje, talvez é um dos episódios que mais se conectam com o nosso propósito de transformar o mercado. Verdade. Temos pessoas aqui que fazem isso na prática, Então, dando spoiler aí, pessoas que movimentaram e fizeram a diferença. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais esse episódio falando sobre transformação. Bora junto. Valeu. Sem dúvida nenhuma, Todas as vezes que eu paro para conversar sobre esse tema com a Alessandra aqui, parece que a gente já se conhece há anos, Alessandra? Mas todas as vezes com muita empolgação que a gente fala desse tema. Paulo já parceiro aí de jornada longa aí na Veron conosco, um tema super relevante, Quando a gente idealizou, inclusive, a Veron Institute, ela vem muito na reflexão de que para que o propósito da Veron pudesse ser alavancado, era necessária uma abordagem sistêmica educacional, impossível, prestando serviços de consultoria, atingir a escala de propósito de transformação na engenharia que a gente se propõe a fazer. E a parte de educação ela é parte central disso tudo. Então, todos os aprendizados que nós tivemos ao longo dos anos, falando muito de processo, falando muito de ferramenta, implementando, trazendo sim uma contribuição, um legado associado a isso. Quando a gente volta para refletir onde é que foram as travas foram predominantemente culturais. A gente não está falando necessariamente aqui de educação técnica, Sim. Vários fóruns, Alessandro, a gente comenta aqui, os cabeças de concreto normalmente têm dificuldade de lidar com pessoas ou acham que pessoas já estão habilitadas a fazer aquela atribuição, aquele processo, aquela ferramenta automaticamente. E nem sempre isso é possível, na maioria das vezes não é. Então acho que a gente conversar sobre isso vai ser um papo super legal. Maravilha. E o que você falou, A Alessandra que está aqui conosco hoje, parece que a gente se conhece há muito tempo. Existe uma conexão, então a gente fala até com naturalidade. E quem é a Alessandra? Primeiro, ela é quase minha prima, porque você foi pegar o nome dela. Existe uma Alessandra Ribeiro do Amaral, tem um oixe no final ali, mas é quase minha prima. Alessandra, muito obrigado. A Alessandra, ela é business partner na Gerdau, então parceira aí de diversos encontros, Obrigado por estar conosco e aceitar esse desafio. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada aí pelo convite. Então, sou a Alessandra Oshi também, Estou na Gerdau hoje como business partner na engenharia de investimento CAPEX. Que legal. Então, acho que é aí que a gente se conecta muito, A Veron, com a Gerdau, com a engenharia. Essa fala que o Davi trouxe conecta pessoalmente também com o meu modelo, com o meu propósito de vida, Quando a gente quer falar de transformação, de aprendizagem, de engenharia, está muito conectado aí com o meu dia a dia. Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Nós agradecemos. Paulo, muito bem-vindo também. Obrigado por estar conosco, E aí, trazendo todo esse conhecimento. A gente fala muito, sobre pessoas e aqui acho que hoje vou aprender bastante, cara. Acho que é coisa boa. Aqui Paulo, para quem não te conhece, por favor, se apresenta aí pra gente, E obrigado por aceitar esse desafio conosco. Imagina, eu que agradeço, um prazer enorme aqui, já conversamos um pouquinho aí antes, já trocando bastante, super gostoso já essa troca. Bom, eu tô na Veron aí há 3 anos também, liderando aí toda a nossa transformação em pessoas interna aí, como que como internamente a gente vai automaticamente, influenciar nos nossos clientes. E, então assim, já passei por também grandes empresas, sempre buscando liderança, então é um tema que me conecta muito. Quando eu cheguei na Veron, tudo, o propósito que é dessa transformação foi o que mais realmente sempre me deixou aí cada vez mais conectado com esse desafio e com tudo que a gente faz aqui, que eu sou apaixonado. Então, sempre me sinto no lugar certo sempre e fazendo o que eu realmente mais gosto.
Então, o episódio está incrível. Hoje tem uma temática muito interessante para a gente. Tá? Acho que antes de seguir, né, quando a gente fala de conhecimento e compartilhar, quem não nos segue hoje, então, né, seguir nas redes sociais, né, tanto a Verum Partners quanto a Verum Insta, acho que é interessante vocês também compartilharem esse conteúdo desse podcast com a sua rede também. Então, vamos trazer diversas problemáticas e também soluções e reflexões sobre essa tema de gente. Meu LinkedIn é Bruno Amaral Ribeiro. Davi Aliu. Alessandra. Oxi. E Paulo Moreno. Sensacional, pessoal. Então nos siga e compartilhe esse episódio nas suas redes. Começando, né, acho que primeiro trazer uma primeira reflexão, e quando a gente tem duas personagens igual vocês aí, quando a gente olha para o nosso contexto de engenharia e construção, e é uma grande temática que a gente teve até recentemente conversando com executivos do mercado de engenharia e construção e também os parceiros desse mercado, é a temática de talentos. Então a gente traz uma temática de métodos, né? Então, todo momento trazendo ali como que a gente consegue tracionar, né, a melhoria da produtividade através de filosofias como Lean, metodologias como BIM e AWP. Mas, na perspectiva de talentos, e aí se a gente até traz, a gente está falando um pouquinho mais cedo, alguns números, né? Isso começa a ser uma preocupação para a gente. A gente tem dados, né? Se a gente pegar desde o início, né, talvez ali fazendo um corte na Lava Jato, a gente percebe um decrescimento de matrículas em engenharia. Hoje a gente tem menos 27% dados do Ministério da Educação de pessoas matriculadas em engenharia, menos 33% de CREAs emitidos. Então, ou seja, a gente tem menos pessoas entrando. E ao mesmo tempo a gente tem uma concorrência, né, com o mercado, né, que o nosso mercado, pela tipologia de obras, a gente tem obras em projetos de capital tipicamente são em áreas remotas, e a gente está hoje aqui até, né, em São Paulo, e fica essa reflexão, né? Vamos aqui para Faria Lima ou a gente vai para um projeto em uma área distante? Então a gente é uma área que ela é pouco atrativa. Qual que é o desafio, né? E aí nesse desafio de liderança, né, de trazer talentos, né, para as grandes organizações, é a pergunta para você depois para o Paulo, Alessandra. Qual que é o desafio da organização? Ou seja, como que a organização ela se posiciona, né? E aí nessa perspectiva desse problema que a gente tem relativo a talentos, isso é hoje, né, vai estar um dos principais problemas estratégicos das organizações, como que a gente trata essa solução. Qual que é o papel da liderança nessa temática? Tema importante. Você começou bem essa primeira pergunta aí, gostei. Primeiro assim, a gente está realmente com esse desafio de engenheiros, de engenheiras, de formação, né, de talentos, de mão de obra. Eu não vejo como algo solucionado no curto prazo, então nós precisamos mesmo, enquanto parcerias, unir as forças nessa colaboração da aprendizagem. E não basta só a faculdade, né? Não basta a gente ter o diploma, ter o CREA, o quanto a gente gera de aprendizagem no nosso dia a dia. E quem trabalha com projeto tem essa oportunidade, que trabalhar com projeto é na prática que a gente aprende, né? O quanto a gente une esses esforços e fomenta esse aprendizado, fomenta o dia a dia com estudos dirigidos, com novas formas de aprendizagem, então estão surgindo ao longo disso também novas formas de se aprender. E eu acredito também, gente, assim, que quando a gente traz essas novas formas de aprendizagem, a gente gera um ambiente de colaboração, geramos um ambiente de parceria, isso gera engajamento. Então, como consequência, isso gera uma retenção. Então, eu nem gosto muito da palavra retenção, eu prefiro a palavra engajamento. A gente precisa estar engajados e a pessoa sentir ali no dia a dia, né, que tem propósito, que tem conexão o que ela faz com o dia a dia dela, tem conexão o que ela faz com o projeto que ela está realizando. O realizar o projeto, né, para muitas, ainda mais para engenheiros, né, engenheiros e engenheiras aí, o realizar um projeto é uma grande satisfação, um grande engajamento. Então, como é que a gente facilita, como é que a gente desenvolve e gera esse aprendizado? E aí que vem o papel da liderança, que para mim é principal. A liderança que fomenta um ambiente de aprendizagem, a liderança que estimula, que está junto, que oferece também capacitações, outras formas de aprender, ela está junto com o time dela. Ela está incentivando esse engajamento, ela está incentivando a gestão do conhecimento. Então, eu não tenho dúvidas que a chave disso tudo aí começa com a liderança e começa com o protagonismo de cada um também. O quanto eu quero fazer um projeto, o quanto eu quero realizar, porque, ao final de contas, a gente está aprendendo ao longo do dia, ao longo da vida, né? Fantástico. Obrigado, Alessandra. E esse tema que você falou, a gente pode ficar aqui horas debatendo sobre ele, sem dúvida.
Paulo, pegar as suas contribuições também nessa temática, né? Você que veio fora do nosso mercado, até o mercado assim, trazendo igual o Davi sempre brinca, né? Fora dos cabeças de concreto, né? Apesar que a gente é um pouco, talvez menos, né, cara? Mas enfim. Já deu umas fissuras. Já deu umas fissuras aqui, a água já entrou aqui já, né? Mas queria pegar a sua percepção também, né? Assim, e até fazendo esse paralelo, o que você, trazendo a sua experiência, né, de outros mercados, né, e agora você, né, muito tempo trazendo diversas inovações, inclusive para Veron Partners, e também como é que você enxerga essa questão de talentos, né, no nosso mercado? Eu vejo que, né, que também vejo que não é a curto prazo, mas assim, o que está fazendo as pessoas procurarem a engenharia? O que está acontecendo que não está realmente sendo mais tão atrativo assim? Eu acho que está aí, né? Eu acho que o nosso desafio de como que a gente mostra que o quão atrativo o quão inovador realmente estamos caminhando, o quanto a gente sai desse tradicional que começou a virar. Então está vindo uma nova onda aí, né? São novas completamente pessoas pensando em formas completamente diferentes. Então, como que a gente mostra que esse caminho da engenharia ele realmente também contribui muito, né, para essa inovação e para o resultado, né, que é o gostoso de terminar esse projeto, né? Então, como conectar isso, eu acho que é a fase que a fase que a gente precisa encontrar que é a mais importante. E aí, com certeza, acho que a consciência e a liderança, quem está hoje nesse mercado, conseguir entender e ver como que vai preencher, porque a gente tem que pensar sempre no que vai acontecer amanhã. Né? Exato. Senão a gente, amanhã a gente se afoga, né? E aí a gente vai perder mercado, vai cada vez mais ter problema. Então, como que a gente se prepara para esse amanhã? Então, essa busca, essa liderança, ela precisa se conectar com isso e como entregar realmente essa contribuição para essa nova geração. Para mim, um pouco disso. Queria trazer uma reflexão, né, que já vem sendo amadurecida, né, e de certa forma até traduz um pouco dos movimentos da Institute e tudo mais, refletindo, né, você trouxe a questão, né, do engenheiro que está aqui formado e pode escolher para o mercado financeiro, para o mercado de tecnologia, ele como engenheiro mesmo, né, ou para o mercado de construção em obras pesadas, eventualmente em áreas até remotas. Até na área de pessoas. É uma decisão cruel, né, uma decisão complexa de ser tomada, né, e aí trazer um pouquinho de pragmatismo, né, ou de pensamento cartesiano de engenheiro, né? Quando a pessoa se forma e ela adquire algum conhecimento relacionado ao mercado financeiro ou ao mercado de tecnologia, ela começa a ser protagonista nesses mercados em 3, 4 anos, 5 anos. Quando você vai para a área de projetos de capital, né, com as complexidades onde a gente acaba vivenciando, até pelo próprio ciclo de investimentos, né, de um projeto de capital, que muitas vezes, se você acompanhasse ele lá desde o início da conceituação dele, seria de uma década às vezes, mas trazendo para a fase de execução. Vamos limitar aqui a 2, 3 anos para não explorar projetos muito maiores do que esse, mas é um ciclo de aprendizagem mais lento, né? E que é mais empírico, é mais experiências vividas para que a pessoa se torne protagonista. Né? Sem dúvida nenhuma, né? O mundo mais imediatista, né, também contribui para esse êxodo para locais onde a pessoa passa a ser protagonista em mais curto prazo. Olhando para essa consciência que a gente precisa ter, não adianta jogar contra o cenário. O cenário, porque o cenário está posto, né, quanto que nós conseguimos trazer através, né, de processos estruturados, através de inteligência, inclusive artificial, padronização, estandarização de processos, a aceleração da contribuição de uma mente brilhante para, com dados e fatos, tomar melhores decisões em projetos. Óbvio que isso aqui tem uma curva de amadurecimento muito grande, né? Óbvio que é um grande desafio, mas diminuir o empirismo também na curva de aprendizado do profissional na engenharia faz parte, na minha percepção, de um potencial de valor que a gente precisa agregar. Sim. E aí tecnologia, etc. Se a gente for, esse debate que eu estou colocando aqui na mesa, provavelmente é o mesmo debate que a indústria teve há 20 anos atrás, né? Na hora de padronizar processos, na hora que Lean veio, né, em grande escala dentro das linhas de produção, etc., né, para que a gente chegasse a um ambiente de estandarização, de contribuição, de satisfação profissional das pessoas com aquilo que estavam entregando. A gente está debatendo isso agora na área de projetos. Exato. Então, assim,
não dá para não encarar essa realidade como um dos fatores críticos de sucesso para que a gente tenha atratividade dentro desse cenário. Bom, queria trazer esse pano de fundo aqui para perguntar para você, Bruno. E aí, como é que você enxerga essa realidade? Como é que você entende que essa contribuição, essa curva de aceleração precisa se dar para que a gente capte, né, e não retenha, engaje esses talentos dentro dos desafios que são gigantescos em projeto de capital? Separar esse em algumas partes, né? Acho que a Alessandra colocou muito bem. Primeiro ponto da liderança, né? Acho que a liderança ela tem um papel muito importante de liderar, por exemplo, de fato e até imaginando um time, né? Se eu não demonstro que o aprendizado, o conhecimento é importante, como que eu vou, né, falar que o meu time isso é importante? Se eu não reservo tempo na minha agenda para buscar novo conhecimento e demonstro isso, como que isso é importante? Então acho que a liderança tem um papel muito fundamental de como que ela fomenta isso, né? E nesse processo de transformação, aí vou para um segundo ponto, tudo bem ter a transformação. Por muitas vezes a gente fala, a gente está no mundo caótico, a gente está no mundo banho, está no mundo VUCA, etc e tal. Tudo bem. A gente está passando sim por um momento de transformação, mas não é só agora, né? Hoje a gente talvez tenha e é ok também, a visão de somatizar muito. Mas será quem, né? Nesse final de semana minha avó fez 100 anos. E aí, durante algumas reflexões, a gente falou, 100 anos, cara. Você imagina, né, em 1923, quais foram as transformações que ela se passou? E talvez a gente somatiza muito, né? A gente está vivendo agora, né, talvez a indústria 4.0, a gente falando de novos estudos, mas, cara, 100 anos. 100 anos. A gente estava no início da indústria automobilística, né, as pessoas se moviam ali por, né, ainda pouco, o carro no Brasil era algo muito, né, quase não existia, né? Telefonia, imagina, não existia, né? Estava ali saindo de uma primeira guerra, né, para ir para uma segunda guerra, quebra da bolsa, né, de Nova York. E aí, olhando para um contexto do líder, né, como é que a gente acolhe, né, e fala, tudo bem, faz parte nesse sentido. Então, eu traria esse segundo componente, que talvez faz parte, sim, da evolução, e a gente, quanto seres humanos, né, a gente está sempre em um processo evolutivo. O terceiro ponto, Davi, que eu queria trazer uma temática é, nessa evolução, será que a forma, né, que aí a gente tem um problema que a gente falou, você trouxe muito bem, a forma que a gente tem de ter esses engenheiros, e sim, hoje a gente tem menos engenheiros ali sendo formados, né? Temos problema também de falar da atratividade do mercado e está muito conectado ao modelo mental, mas o quanto que está conectado, é uma provocação, essa formação ali nas escolas técnicas ou escolas, né, de universidades com o que é demanda no mercado. Então a forma mudou também, você trouxe ali, né? Então a gente fala de estudos dirigidos, a gente fala de, né, que o protagonismo mais do ensino não é mais, né, da empresa, e o protagonismo ele começa a ser da pessoa, mas a gente na verdade não foi educado para isso, né? A gente na verdade foi educado para ter a resposta ali na ponta da língua, a gente foi na verdade educado para ter ali o conhecimento. E quando a gente faz esse movimento de mudança, né, de dar esse protagonismo, de novo a liderança tem um papel de acolher. Então eu vejo da mesma forma que a liderança tem esse papel, como que é até conectado com o propósito da Issue, né? E a gente está amadurecendo esse formato, né? Como que a gente consegue apoiar nos diversos formatos, né, na visão de lifelong learning, né, na visão ali de estar presente na jornada de crescimento. Então, o que esse engenheiro que está hoje, né, ali na escola de engenharia, esse engenheiro que está hoje numa escola técnica, que esse cara nem imagina o que está ali na vida real. Assim, qual que é o meu papel? Qual que é a minha possibilidade de carreira? O que um cara de planejamento faz? O que um cara de implantação de projetos faz? O que um cara de engenharia faz? Então, como que a gente se conecta nesse cara, né, e dar clareza para ele do dia a dia também ajuda a ele a seguir. Então, acho que respondendo a sua pergunta, que ela é grande, né, de poder ficar, eu vejo um papel muito grande da liderança, tanto na perspectiva de liderar, por exemplo, e tanto de dar calma, tranquilidade, que, né, ok, a gente está passando uma transformação, eu fiz uma analogia com minha avó, mas não vamos somatizar, acho que vamos criar ali uma evolução contínua e ao mesmo tempo se atentar. Porque a gente precisa de encurtar essa distância, né, do que existe hoje na academia, porque é uma demanda de mercado. E muitas vezes a gente tem a ânsia de ter um profissional pronto, né, e aí ele não sabe, eventualmente o básico, né, porque, enfim, não foi ensinado para ele. A gente quer que o engenheiro de planejamento ele saiba sobre programação, mas ele nem sabe o que é um projeto. Então, assim, como que é como que eu monto um planejamento? Então, como que a gente cria essas pontes? Acho que você trouxe muito bem isso,
não tem resposta pronta. Vamos fazer isso junto, né? A gente, por diversas vezes, a gente está, até mesmo com vocês, Gerdau, Vale, como é que a gente cocria soluções para a gente aproximar, né, os talentos com o mercado de trabalho, né? E aí sim a gente começa a ter uma abordagem diferente. Alessandra, te puxar um pouquinho sobre algumas reflexões que a gente tem tido e aí como que a gente conecta e desdobra isso. Quando a gente olha para o ambiente de projetos e a gente tem ali, né, papéis, responsabilidades, né, estruturas que predominantemente herdadas, inclusive de outros ambientes predominantemente funcionais, etc., né, focados em, eu vou desenvolver engenharia, eu vou fazer fornecimento, eu vou fazer construção, etc. Como que o desafio de equipes multidisciplinares, que a gente tanto conversa, né, como que a gente consegue, na tua visão, trazer todo mundo para o mesmo barco, criar esse ambiente de colaboração através da educação? Como é que você enxerga esse meio, esse pano de fundo aí de desafio para nós? Muito bom. Eu acredito muito, gente, que uma organização plana, eu escutei esse termo ontem, né, que são organizações e times mais horizontais, já propicia esse ambiente de aprendizagem e de troca, que eu não estou apenas preparada para fazer planejamento ou para fazer um conhecimento, uma conceituação técnica de projeto ou uma montagem, uma implantação de projeto. Quando a gente traz, né, essa questão de várias funções, da multidisciplinaridade para dentro de um time de projeto, eu realmente estou aprendendo com o outro. Então, o que é o nosso papel dentro da organização, né? Fomentar times de projetos multidisciplinares, onde eu estou ali aprendendo realmente com o outro, e quando eu estou com o outro, eu abro o meu campo não só para a função de planejamento específico, para uma outra função. Então, a gente acelera, inclusive, a implantação de projeto. A gente fala muito disso, né? Essa ansiedade que as pessoas têm hoje de implantar um projeto, ansiedade de crescer na carreira. Carreira hoje, para mim, você falou, Bruno, e me veio um insight aqui, as pessoas há um tempo atrás, pouco tempo atrás, eu tenho um pouco mais de 20 anos na área de pessoas, há pouco tempo atrás, as pessoas vinham para mim e perguntavam, e até muito pouco tempo atrás, qual que é a trilha de carreira? Eu acho que é uma pergunta que ainda mais que trabalha, liderança, quem trabalha com a área de pessoas, escuta muito isso, né? E há pouco tempo atrás a gente tentava desenhar isso, né? Os designs organizacionais, assim, você vem para cá, agora você vem para cá, muda de função. Só que isso caiu por terra, e principalmente quando você traz essa questão da gente ter times multidisciplinares, eu acredito que todos podemos tudo. Todos podemos ir para qualquer carreira gerencial, carreira técnica, e quem está na engenharia ainda tem mais ainda essa habilidade desenvolvida, né? Porque são engenheiros, tem a veia técnica sim desenvolvida, precisa ter bem desenvolvida essa veia técnica, nessa carreira técnica, e ao mesmo tempo, trazendo a multidisciplinaridade, eu desenvolvo gestão, eu desenvolvo liderança, eu desenvolvo soft skills. Então, eu não estou falando só em times multidisciplinares, olhando hard skills. Trazer a multidisciplinaridade para dentro dos times de projetos, além da gente acelerar performance e execução de projetos, eu acelero carreira, eu projeto carreira, dou mais possibilidades na aprendizagem, na carreira. Então, acho que todo mundo tem a ganhar na parceria que a gente vai criando, né, Davi? E a gente está criando muitas parcerias assim com outras empresas. Então, quando a gente fala da multidisciplinaridade, não é só dentro da mesma organização. Sim. Eu acredito, ainda isso pode ser muito mais potencializado quando a gente traz o aprendizado coletivo e colaborativo. Aí não tem limites, né, para a gente criar essas oportunidades. Perfeito. Paulo, vamos puxar uma pergunta aqui agora, né? A gente que vive o dia a dia, né, desse desafio de transformar para dentro para depois, né, tentar influenciar o ambiente externo, né? O ambiente externo que a gente, na verdade, é o nosso propósito final dentro da organização, mas trazendo para os nossos desafios de dia a dia, né? Como que... Desculpa. Parabéns pra você nessa data aqui, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data aqui. Gente, vocês pegaram de Vai ter que surpresa. levar. Me pegaram de surpresa. Isso merece uma foto, cadê a foto? Você falou que ia ter um presente, mas você não falou. Ai, gente, obrigada. Vou querer montar o bolo aqui para aparecer na foto, né?
quando você me convidou, Bruno, para vir nesse podcast, Davi, vocês me convidaram, aí ele falou assim, dia 30. Eu falei, nossa, dia 30 é o dia do meu aniversário. E aí, rapidamente me veio na cabeça, gente, eu vou estar fazendo o que eu mais gosto de fazer no dia do meu aniversário. Que tem o brilho no olho da gente falar de aprendizagem, pra gente ter trocas, pra gente aprender. Então, quando você falou assim, é o dia do meu aniversário, eu vou viajar, vou estar longe da minha família, mas conecta. Conecta, então, obrigada pela surpresa e pelo carinho aí, por estar aqui. Pra geladeira. Depois eu divido. Eu juro que eu divido. O Igor tá ditado, tá querendo. Nós vamos tomar um café depois. Vai ter café depois. Bom, vamos retomar aqui, né, depois dessa merecidíssima, né, homenagem aqui para a Alessandra. Paulo, o grande desafio que nós temos, né, de alguma maneira, né, de desafiar o status quo para fora é trazer esse ambiente transformacional para dentro, né? E os desafios do ambiente de colaboração e aprendizagem contínua, eu queria associar ele a uma pauta que, obviamente, a gente traz com muita seriedade dentro de casa. Qual é o papel da temática diversidade e inclusão dentro desse ambiente de aprendizagem coletiva? Excelente ponto aí também, né, Davi? Assim, primeiro, tudo isso que eu estava falando, né, Alessandra, a gente realmente vive isso em casa, então foi uma construção aí que realmente a gente foi percebendo e assim, quando eu entrei lá tinha, acho que 35 pessoas, né, e a gente já sempre foi muito isso em linha, e conversando com as 35, eu escutava muito a questão que a colaboração era o nosso principal valor. Hoje a gente tem quase 200 e continua sendo colaboração o nosso principal valor, justamente por conta de todas essas conexões dos nossos times multidisciplinares e o quanto isso, né, entrega no final ali, né? E aí outra coisa que a gente, né, tem muito forte ali é a questão da nossa diversidade também, né? Então a gente começou a discutir muito isso e perceber o quanto que a diversidade, principalmente nesses times multidisciplinares, o quanto isso começa a ter traz uma nova visão, traz realmente, né, um novo olhar para a engenharia, traz e o quanto isso ficou sendo um assunto muito sério dentro da onde a gente estava ali, né, que ainda assim é predominantemente, né, ali do gênero masculino, mas o quanto, né, as mulheres são super engajadas, o quanto a gente se preocupa muito com uma mulher na engenharia, né, e o quanto que ela pode trazer e colabora, e as diferenças ali do formato de pensar, e o quanto quando ela está dentro de um cliente, quando ela volta, o que ela está passando, como que isso a gente tem que resolver. Então, e aí a preocupação, né, porque aí o quanto a liderança em si, as pessoas, né, como todas líderes dali, entendem essa parte, né, da mulher, né, ou de qualquer outra, né, diferença, qualquer outra diversidade. E além da diversidade, o quanto a gente se preocupa muito com a inclusão, né? E o quanto é importante a inclusão também para que isso tudo comece, essa engrenagem realmente dê certo. E então a gente tem percebido isso, realmente tem feito a diferença, né? Ainda, eu acho que a gente está num processo, mas acho que se a gente fala realmente em transformar, né? E transformar é fazer diferente, então a gente não pode, né, olhar e continuar fazendo o que era igual. Então, isso é algo que a gente, eu acredito seriamente, e realmente a Vera está levando isso também muito, muito a sério, né? Muito interessante. Deixa eu trazer uma contribuição, essa fala que você falou, assim, quando a gente fala de inclusão, ela gera para mim uma palavra de pertencimento. Sim. E o pertencimento, ele é um primeiro atributo, o primeiro degrau da segurança psicológica, que está totalmente ali alinhado com o ambiente de aprendizagem. Então, quando a gente sente, né, eu faço parte, eu estou incluído naquele time, eu não tenho receio de contribuir, de trazer novas perspectivas, novas soluções. Então, quanto mais a gente conseguir trazer um ambiente diverso, e não só o ambiente, mas trazer também a questão do pertencimento, do fazer parte, mais eu estou fomentando também esse ambiente de aprendizagem dentro dos times de projetos, em qualquer organização, né? Perfeito, perfeito. Falando em cultura de aprendizagem, né, queria explorar dos dois, né? A gente falou do papel da liderança, né, de exemplo, mas como fomentar essa cultura de aprendizagem, né? Sei que é uma pergunta muito ampla, né? Então acho que até tentava fechar um pouquinho. E quando a gente fala de cultura da aprendizagem,
qual que é o papel, né, o protagonismo, né, não só do líder, mas de quem, né, do profissional. A gente está falando agora muito sobre carreira, né, e as perguntas chegam muito, qual que é a minha trilha de carreira, né? E qual que é o protagonismo dessa pessoa nessa trilha de carreira? Será que ele deveria pôr esse limite? Então, a pergunta é como fomentar essa cultura de aprendizagem, né? E aí, em organizações muito grandes como a Gerdau, né? E também, Paulo, como fomentar essa cultura de aprendizagem em uma organização tão inovadora quanto a Veron, que tem no seu DNA, né, essa inquietude por transformar. Então, eu queria pegar, assim, acho que o paralelo de vocês dois aí, contribuições. Quem começa? Pode ir. Então, eu começo. Quando a gente fala de organizações que são maiores, né, como a própria Gerdau, Vale, entre outras, eu não vejo assim uma saída se a gente não começar isso com a liderança, a alta liderança, fazendo essa cultura de aprendizagem, trazendo o ambiente de aprendizagem. O adulto, né, para ele fazer, ele precisa ver que aquele ambiente realmente ele é um ambiente propício de aprendizagem. Então, como é que a gente, estava conversando um pouquinho mais cedo ali, né, Paulo? Como é que a gente coloca nas agendas, coloca dentro dos times de projetos momentos para aprender, para trocar? Então começa, claro, com essa alta liderança também engajada, mostrando, aprendendo e mostrando caminhos também de como fazer isso dentro do ambiente de trabalho, não só fora, mas dentro do ambiente de trabalho. E aí entra também a nossa área e os nossos parceiros ali de criar o ambiente para isso. Então eu sou muito a favor da gente ter um ambiente físico mesmo, da gente criar espaços físicos que propiciem as pessoas a aprender, que fomente a isso. Que a gente traga novas formas de aprendizagem. Então, a gente tem realidade aumentada em projetos, né? Enquanto a gente pode também trazer isso. E que isso não fique só dentro da empresa. Eu gosto muito de fazer trabalhos nas universidades, como a gente está falando aí do boom, né? E aí, vamos ter boom, não vamos ter boom, né? Vamos ter mais engenheiros, menos engenheiros. Como é que a gente leva também para as universidades um pouco dessa realidade, da prática, do dia a dia, de projetos, para a gente, desde lá, a gente começar a mudar essa história, né? E quando chegar para nós, né, tanto para nós parceiros quanto para nós organizações, a gente já tem ali profissionais com um mindset de crescimento e de aprendizado ali já incorporado no seu dia a dia. Então, eu não acredito em ambientes assim, vamos criar agora nesse time de projeto um ambiente de aprendizagem. Para mim, ele é o tempo todo e é sistêmico. Não tem, tanto de dentro para fora, de fora para dentro, com parceiro, com universidade, e é de todo mundo isso. Legal. E, na verdade, até como que a Gerdau vai aprender com esse parceiro, com essa universidade. Sim, então, assim, imagina, né? Sempre assim, troca. Troca. Fantástico, que muito bom. Traduzindo isso, para mim, tudo é cultura, né? Então, se a gente tem uma liderança realmente que transmite isso, é o exemplo para o restante, né? Então, acho que isso tem que ter muita, né, as pessoas têm que ter muita certeza, né, do que é um ambiente ali. Então, uma liderança tem que ter muita certeza do que é esse ambiente de aprendizagem e como transmite isso, porque para as pessoas também entenderem, né? E você falou da faculdade, eu tinha até esquecido de citar, a gente está viajando às universidades agora também, até porque a gente quer conhecer melhor mesmo onde estão esses engenheiros e como trazer esses engenheiros para a gente, né? E uma coisa que estão pedindo muito pra gente, não venham aqui falar de pessoas, venham aqui falar de liderança, porque a gente só fala de coisas técnicas, né? Então, assim, isso tudo, então assim, a gente, e aí assim, poxa, né, o quanto que a gente também tem essa responsabilidade de levar esse aprendizado também e das pessoas entenderem como que depois vai espalhar isso tudo, né? Então assim, para mim, a cultura está muito, para mim a cultura, né, ela é a principal. Então, se a liderança consegue trazer isso muito vivo, a coisa realmente depois, eu acho que ela facilita, né? Porque a gente estava conversando exatamente isso, assim, como a gente fala, né, a gente estava citando um programa de mentoria e o quanto que começa super, né, forte e depois que a coisa vai se morrendo, né? E o quanto, então assim, como que a gente trabalha isso, mas assim, o quanto que, né, a liderança entendendo o seu papel, entendendo o quanto que fazer isso, fortalecer isso e realmente fazer isso acontecer, faria toda a diferença, né? Então, para mim, o papel do líder é sempre fundamental aí para essa cultura de aprendizagem. Eu queria trazer um contraponto que eu entendo que na nossa vida, né, como pessoas, né, indivíduos, né, nós temos também um perfil, aquela questão da competência alto, né? Nós também temos que ser autolíderes da nossa profissão, da nossa evolução,
etc. Né? E a democratização do acesso à informação, se a gente fosse pegar, né, há anos atrás, a gente tinha um canal de comunicação e de absorção de conteúdo único. Né? Hoje a gente está aqui num podcast que já é, de certa forma, um transmissor de conhecimento. Né? Então, assim, hoje a informação está acessível por vários canais. Obviamente que cabe a você também selecionar quais canais que você vai consumir conteúdo de qualidade. Né? Mas a democratização está aí. Então, assim, a organização, a auto-organização, o autodesenvolvimento, ele ganha, sem dúvida nenhuma, um papel muito mais relevante, né? Dentro dessa perspectiva, né, de evolução profissional das pessoas. E aí, o quanto que a pessoa, como querendo se autodesenvolver, assume isso como protagonismo próprio, certo? Eu não consigo acreditar que talentos que querem projeções, né, exponenciais na carreira, né, vão passar a usar ou tendenciariam a limitar a sua potencialidade dentro de um ambiente onde ela está inserida, ou limitada, né, falando melhor a palavra. Então, assim, se desafiar o tempo todo a buscar novos conhecimentos, a essa inquietude da busca contínua por conhecimento e experiências, né? Experiência não é tempo de formado, experiência é intensidade com o qual você vive aqueles experimentos que você está vivenciando no teu dia a dia. Né? Às vezes, num ciclo de projetos, mais que um projeto só tenha demorado 2 anos, a quantidade de aprendizados que você pode ter ao longo desse ciclo, né, de reinvenção, uma vida, né, um dia após o outro totalmente diferente do outro, é gigantesco. Né? Então, assim, dentro desse cenário, eu gostaria de trazer também essa provocação sobre o protagonismo, né, e a necessidade da autogestão do conhecimento, né? Do quanto que você, como pessoa, pega e traça um plano concreto de evolução conectado com as suas ambições profissionais. Eu acho que isso faz parte aí de uma provocação também relevante. Óbvio, né, que ambientes favoráveis, nós como empresas que queremos, né, uma evolução, uma transformação de mercado, temos um compromisso enquanto líderes de criar ambiência que é através da cultura de aprendizagem. Né? Aí vem o papel, a gente não pode enfiar conhecimento na cabeça de ninguém. Né? Assim, a ambiência, a cultura está lá posta, mas tem aí o comprometimento de todos nesse cenário. Né? Então, eu queria trazer acho que é uma complementariedade aqui que a gente precisa trabalhar fortemente o tempo todo. Né? Não delargar, né? Delargar a sua carreira para a liderança, né? Acho que não é o ponto. Né? Sim, não, assim, Davi, acho que você trazendo isso é puramente ali o que eu acredito mesmo, né? Até por vivência, por minha carreira, acompanhando aí mais de um pouquinho de 20 anos aí também. Eu te vejo também sendo protagonista da sua Exato. Porque assim, eu às vezes me incomodo muito, eu fico lendo, né, os livros, escutando, né? Então assim, e até ia trazer alguns dados aqui, né, talvez para uma outra discussão, mas assim, a gente escuta lá, 8 a 10 pessoas saem das organizações, não é surpresa, né? Dos 20 e poucos anos que eu estou na empresa, eu escuto, é por conta da liderança, né? Aí se a gente fala também, uma outra pesquisa recente, 75% das pessoas hoje se sentem mal ou estão com aquela pressão por conta da forma, né? Por conta de que eu tenho que conversar com o meu líder hoje. Né? Então, essa relação com a liderança causa muito impacto. Então, aí eu fico pensando, né, assim, quantas pessoas, né, quanto que não estão dormindo, né, por conta de um líder, né? Mas, ao mesmo tempo, a relação, né, disso. Porque as pessoas, quando elas chegam na liderança, e que aí coloca-se muita responsabilidade na empresa, né? Porque a empresa, muita gente chega sem nunca ter tido um treinamento de liderança. Sim. Mas a maioria das pessoas que chegam como liderança é porque estavam galgando e queriam aquilo como liderança. E aí, minha pergunta é, por que a gente não foi lá se preparar? Né? Por que eu não fui atrás de um curso antes? Se isso sempre foi o que eu quis, de entender, de buscar um coach, de entender essa relação humana, de se autoconhecer, para poder chegar e realmente não sofrer, porque não vai saber o que fazer com aquelas pessoas, e não fazer as pessoas sofrerem. Né? Então, você acha que foi muito feliz você falou, né? A gente tem que criar essa ambiência, e óbvio que a empresa tem essa responsabilidade também de fazer isso, mas assim, eu acho que se você realmente
tem aquele desejo de crescimento, de cada vez ser melhor, que é a coisa mais gostosa você falar, puxa, você é um grande líder, né? Um ótimo líder, não um líder legal, né? É muito gostoso, né? A gente ter essa sensação e ter esses feedbacks. Então, as pessoas têm que se preparar, e seja para ser líder, ou seja para o que for, né? O que eu quero, onde eu quero, se eu estou indo para o mundo só de podcasts, como que eu vou fazer o melhor podcast, ser incrível, né? Então, acho que isso para mim, às vezes os livros passam uma interpretação que eu acho que ainda não é correta. A gente tem que ter isso. E aí eu vou roubar, antes até de você falar, mas assim, a gente estava falando assim, ela falou assim, ela viaja, né, qualquer coisa ela está super atenta. E é a pura verdade. É isso. Né? Porque não cansa a gente. Não cansa a gente. Então, eu morei 6 anos em Nova York. Eu morei 6 anos em Nova York, Alessandro, assim. E assim, para mim aquela cidade é que me bombava de tudo, de criação, de fazer coisa diferente, nossa, de fazer, então todo o processo, quando eu criei lá, um processo de outplacement, foi tudo diferente, de realmente, e hoje é o que o mercado muito segue, então essas coisas para mim tem que ser isso, as pessoas têm que entender que o alto é muito importante, eu tenho muito forte isso também. E até trazendo mais uma provocação, que vocês me deram aqui agora, cada um aprende de um jeito. Perfeito. Sim, é isso. Sim. Se cada um aprende de um jeito, eu não posso ficar esperando uma formatação da aprendizagem, né? Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais. Ela pode sim explorar todos os sentidos dela para aprendizagem, mas ela tem a maneira dela, a curadoria é dela. Ela tem que saber. Né? E isso potencializa esse aprendizado, né? E o louco, acho que pegando pontos que vocês estão trazendo aqui, tudo isso que a gente falou aqui existe com acesso muito fácil. Exato. Muito fácil, né? E aí passa muito para um autoconhecimento, né? Eu sei qual que é a melhor maneira que eu aprendo, né? Você trouxe aqui uma matemática muito interessante, né? Se eu quero ser um líder, né? E eu galguei ser um líder, qual que é o papel do líder? O que um líder faz? Né? Tem N bibliografias. Eu quero ser um melhor, né? Um cara de... Tem estilos, né? Tem estilos de liderança situacionais, né? Que vão ter situacionais, né? Então, uma hora você vai ser um líder um pouco mais, né, enérgico, duro, outra hora um pouco um líder mais gerenciador. Lideranças técnicas inspiradoras por visão, por processo, né? Por gestão. Então, assim, você pode explorar vários caminhos nessa E você trouxe uma temática muito interessante quando a gente fala de mentalidade do crescimento, né? Então, aí pegando a mentalidade do crescimento, a gente poderia trazer uma abordagem de, por efeito Dani, eu não sei, então, né, tenho uma ignorância porque eu não sei, só que eu quero. Então é meio louco se eu quero ou não procurar saber. Mas a mentalidade do crescimento, e aí talvez aí tentar trazer também assim, uma outra temática de como que a gente fomenta isso nas organizações. A forma muito do que a gente foi educado também, né, a gente foi educado muito ali de ter a resposta na ponta da língua, a gente foi educado, né, de tirar nota 10, de não poder fracassar, né? E acho que Carol Dweck maravilhosamente colocou pontos, né, de como que a gente consegue, né? Ela fala do poder do ainda não, né? E breve comentário, o poder do ainda não que ela traz você está numa jornada de evolução em relação à sua aprendizagem. Então você ainda não está tirando, sei lá, nota 7, mas você vai continuar nessa jornada de crescimento e você vai tirar nota 7, nota 8. E muitas vezes a nossa sociedade ocidental, a gente sempre quis o 10, a gente sempre quis o pote de ouro no final. E a gente esquece que para a gente chegar ao 10, a gente precisa de muito trabalho, né? E aí fazendo um paralelo para o esportes, né? Por que o esportes, né, você tem pessoas tão fora de série, né? Kobe Bryant, com mentalidade mamba, né? Nadal, né? E eles trazem essa muita visão da cadência que você estava trazendo, né? E por que aí a reflexão, por que a gente não traz essa cadência no dia a dia, né? Como que a gente cria, né? Como que a gente fomenta essa geração nova que tá 1% todo dia melhor, né? Então acho que é uma parcela que a gente tem também de como criar esse clima, e a Carol Dweck, ela traz uma temática interessante também de como que a gente, sociedade ocidental, valoriza a jornada. Então a gente muitas vezes, excelente trabalho, mas será que é excelente trabalho? Cara, continua, progride. E eu vejo isso muito culto, né? Acho que a Veron tem muito essa cultura de progresso e de jornada. Então acho que a reflexão é como que a gente incorpora isso de forma sistemática, né? Também nas organizações e quem está nos assistindo, a gente fomenta, né, esse ambiente de mentalidade do crescimento. Né? Então acho que excelente ponto, né? Acho que é mais uma reflexão em como que a gente... Como é que até você, acho que pegar um pouco teu, Davi, e aí acho que eu vou trazer uma temática, né, que está até fora aqui do que a gente está discutindo. A gente falou
uma temática que a gente tem puxado muito é a questão do C2 Hub, né? E aí o C2 Hub, ele é um hub que ele vai além, né, do que é hoje, né, a Verno está posicionada, e é um movimento que a gente sim quer transformar esse mercado e conectar esse mercado. Como que você enxerga esse propósito do C2 Hub, né? Acho que é legal falar um pouquinho do que é C2 também. Sim. E qual que é o que a gente quer nessa jornada de evolução, a gente quer construir junto com o mercado, né? Acho que das reflexões coletivas que a gente foi, né, amadurecendo ao longo dos últimos anos, existe um limitador, né, de tudo que a gente possa colocar dentro do mercado, seja por educação, seja por consultoria, que é o ambiente cultural onde a gente está inserido, né? O ambiente de educação, de conhecimento e educação coletiva, como a gente debateu aqui, ele se potencializa porque no ambiente de projetos você não executa nada sozinho, né? É natural que em um projeto de capital você tenha 5, 6 principais atores envolvidos, empresas envolvidas, e não somente uma empresa envolvida resolvendo aquele projeto. É muito pouco provável que uma empresa seja autossuficiente na elaboração de um projeto de capital. Praticamente impossível, eu não conheço. Então, nesse cenário, como que a gente consegue, num ambiente transformacional, rediscutir relações para que tudo isso que a gente está falando, né, de alinhamento de objetivos, de conhecimento, de evolução coletiva, ele se torna viável. Para isso, a gente tem que ter um ambiente onde as relações contratuais não sejam as que norteiam as tomadas de decisões das lideranças e das pessoas, né? O propósito, né, do que a gente tem conversado, amadurecido, né, e em breve estaremos, né, colocando de pé, é um propósito genuíno de transformação do mercado brasileiro da engenharia, né? É algo que não é da Verum, não é da Vale, não é da Gerdau, não é da empresa A, X, B, Z, né? Mas é de todo mundo que estiver disposto a rediscutir e a evoluir juntos. Esse ambiente de colaboração, ele faz parte do DNA da necessidade premente que a gente tem de evolução coletiva dentro da engenharia, entendendo que uma relação ganha-perde ou perde-perde jamais vai levar a gente para os objetivos do negócio que a gente tem dentro dos projetos no Brasil. Então, esse é um ambiente super complexo, né? A gente obviamente vai debater muito mais sobre isso. Sem dúvida nenhuma, isso está numa envoltória que extrapola o entendimento técnico de processos e ferramentas, né? Sim. E aí eu queria, né, devolver aqui já a provocação, no meu entendimento, que resume um pouco do que é esse podcast aqui, esse episódio, que é o seguinte: nós temos hoje uma imensidão de conhecimento disponível relacionado a processos e ferramentas. Uhum. A democratização, né, do conhecimento de AWP, de BIM, de Lean, né, já permeou, né, de forma predominante no mercado, né? Agora, como, e pegando uma das primeiras falas tuas, né, Alessandro, eu queria que você trouxesse aqui para nós a tua reflexão, como que, qual é o tamanho hoje da relevância dos soft skills, né, do cabeça de concreto ter algumas fissuras aqui dentro que pense mais humano, né, pense mais relações, pense mais engajamento, pense mais comprometimento e alinhamento coletivo para com objetivos de projetos. Qual é a relevância dos soft skills no ambiente da engenharia, na tua visão? Tem uma frase que a gente fala muito lá na engenharia, na Gerdau, que é: nós fazemos pessoas por meio de projetos. E se a gente faz pessoas por meio de projetos, eu acho que é isso, né? A gente trabalhar com soft skills, trabalhar com pessoas, trabalhar com projetos, é trabalhar com pessoas. Então, o quanto que a gente está ali inserido num projeto, já trabalhando nas ferramentas, no hard skills, ali eu estou desenvolvendo as minhas soft skills. Qual que é a chave que eu acho que é o segredo para a gente fomentar isso nas pessoas, né? É como se a gente tivesse que fazer uma reprogramação cerebral. Ativa, liga, né? Vira o chip e ativa, porque o que você está fazendo aqui agora vai trabalhar a soft skill sua de criatividade, de colaboração, de comunicação. O quanto que eu conecto o que eu estou fazendo agora aqui com vocês com uma soft skills.
Então, se eu estou aqui agora falando, desenvolvendo, ativando o meu mindset de crescimento, eu estou gerando um aprendizado, um desenvolvimento dessa minha soft skills. Claro que a gente pode complementar, né, com livros, com coach, com mentorias, com diálogos, com conversas, com treinamento formal, mas mais do que isso é o autoconhecimento, que eu adoro essa palavra que você trouxe, Bruno. É o autoconhecimento, que cada um sabe de si, eu não sei, né? Não posso falar do Bruno, você sabe, Davi sabe, Paulo sabe. O que eu preciso, o que eu estou aqui agora? Eu vou entrar para essa reunião, eu vou entrar para essa gravação. O que eu vou ativar, o que eu vou levar de melhor que eu tenho para essa gravação? O que eu vou levar do meu melhor talento, que é um talento? O que eu vou ativar? É como se eu estivesse fazendo realmente uma reprogramação. Olha, eu vou trazer para essa gravação do podcast uma comunicação assertiva, clara, uma fala de liderança, vou levar um engajamento na fala. Isso é soft skills. Então, se eu entro com esse propósito e se eu ativo isso em mim, eu estou desenvolvendo as soft skills. Assim a gente faz pessoas por meio de projetos. Então, é com cada projeto que a gente traz, cada momento, cada instante que eu estou ativando ali um comportamento meu e muitos que eu tenho a melhorar, não só daqueles comportamentos que são talentos que eu reconheço, que eu sou reconhecida como, mas como também outros que eu preciso me aprimorar, vamos colocar assim, né? Elencando isso, e isso muda muito, né? Porque a gente tem várias soft skills que elas ficam engavetadas. É como se eu tivesse assim, ó, para este ambiente eu vou ativar, eu vou desengavetar essa soft skill e eu vou trabalhar com ela. Seja uma soft skill que eu já trabalho com uma recorrência, que ela já tá tão boa, que eu já trabalho ela com tanta recorrência, ou seja, uma outra soft skill que eu uso ela tão pouco e que eu preciso trazê-la mais no meu dia a dia, né? Uma escuta ativa, uma fala com mais clareza, enfim, aí tem, né, não tem saída, né, no desenvolvimento humano se a gente não trazer as soft skills. Gostei muito quando você trouxe nas universidades que os alunos ficam, né, vem falar de liderança, vem falar de outros temas que não tem matéria hoje numa faculdade de engenharia. Eles ficam fomentos da gente levar para as universidades como é essa competência da liderança, da criatividade, da inovação, de solucionar problemas complexos. Então, o quanto a gente pode, o protagonismo nosso do autoconhecimento e ativar isso no nosso dia a dia e buscar desenvolver as soft skills. Porque carreira e liderança você não aprende em lugar nenhum, né? Então, é isso que as pessoas querem. E aí até só somando um pouquinho aqui, né? Assim, acho que quando você traz a sua avó, quantas coisas, né? Quantas vezes a máquina já não deve ter sido, né, para ela, para a geração dela, né? Sim. É aquela coisa assustadora, né? Sim. E que a gente agora está discutindo, né, a inteligência artificial ou as máquinas, o que vai acontecer com a gente, né? E só que assim, eu acho que tudo está realmente, né, no soft skills, tudo está no que a gente quer. Nós somos seres humanos, então a gente precisa olhar para isso. E nós não podemos ser máquinas ali com as nossas pessoas, né? Então, ser máquinas, fazer no dia a dia como máquina, não vai funcionar. Então, para mim, a soft skill realmente é o todo. Eu adorei o que você trouxe, porque é isso que vai fazer o complemento para qualquer outra coisa que a gente tiver. Então, fantástico. Esse é o grande objetivo do podcast hoje, né? Conectar, sair, a gente não está falando aqui de trilhas técnicas, né? Tipo assim, ó, faça a formação da trilha tal, que você vai ser um professor melhor. O debate aqui é muito mais amplo, né? Muito mais de conexão, de engajamento, de propósito, que certamente com esse autoconhecimento de que trilha que você quer percorrer dentro da engenharia, você vai ter, primeiro, um mato muito alto para cortar, tem muita coisa boa para fazer, né? E certamente com esse tipo de provocação aqui, nós temos a possibilidade de trazer mais e mais engajamento para esse ambiente que tanto carece de talentos. Acho que vou fechar e depois fazer algumas considerações finais. Acho que a provocação que eu falaria é saia do piloto automático. Porque a gente está muito em piloto automático. Né? E aí, né, se você está falando de inteligência artificial, então na verdade não, pelo contrário, está aí. Né? A máquina é muito boa já em fazer isso. Então como que a gente para? Né? A gente volta a ser mais humano, né? Que a gente é humano, pô. Né? A gente não é normal.
E sair, e aí acho que a conexão nossa, agora faltando um pouquinho, né, para o nosso propósito, exatamente, a gente está aí para auxiliar vocês nessa jornada de transformação. Né? Então a Veron existe para isso, né? Para conectar, a gente tem diversos programas para trazer essa provocação de maneira lúdica, de maneira prática, né, para fazer essa formação e provocar que será que a melhor maneira que a gente está fazendo hoje é assim? Né? Então, acho que o meu recado final já adiantando, saia do piloto automático. Agradeço, Alessandra, pelo seu aniversário estar aqui conosco, né? Um prazer enorme, né? Que felicidade estar com você. Muito obrigado aí pelo tempo dedicado, né? E esse troca de conhecimento tão grande. Passa a palavra para você, né? Considerações finais, o que você gostaria de trazer para a gente? Enfim, o que a gente pode compartilhar ainda mais com a nossa audiência? Primeiro, já agradecendo aí o convite de eu estar nesse ambiente de aprendizagem. Isso é um ambiente de aprendizagem. E uma frase que eu falei para o Paulo nos bastidores, que escutei ontem essa frase, que fez muito sentido aqui para a gente fazer um fechamento, estar vivo é aprender. Então, quando você traz ali, saia do piloto automático, é isso, né? Se estar vivo é aprender, que nós ativamos, né? Que a gente consiga ativar o aprender no nosso dia a dia, né? É isso que vai fazer a diferença aí na vida, não importa se é no profissional, se é no pessoal, é na vida, né? Na vida. Obrigada. Eu que agradeço. Paulinho. Bom, depois nos bastidores ela já trouxe essa frase, então já na hora eu falei, uau, né? Ficou profundo, eu tô entrando no podcast com você. Mas assim, incrível estar aqui, a troca maravilhosa, né? Acho que com vocês aí também, né? Com esse trabalho, então acho que estamos no propósito, foi maravilhoso, assim, e quero estar mais conectado aí com Marinda, pra gente trocar bastante aí também, Alessandra, e com todo mundo aí também deixar. A gente deixou os nossos contatos, então ficar à disposição também. Particularmente vou puxar um pouquinho do que eu aprendi no dia de hoje, né? Um pouco da fala de cada um. E trazer um paralelo para o que funciona, né, para mim, que não necessariamente funciona, né, para todo mundo, então já vai aí um pouco do aprendizado de hoje. De fato, assim, acho que eu particularmente aprendo muito mais com experiências vividas e pouco com leitura ou com tabulação de coisas, etc., coisa muito pragmática. De fato, a prática e a possibilidade de colocar a mão na massa é onde eu me sinto numa zona de conforto de aprendizagem contínua, né? Onde eu tenho a zona de crescimento potencializado. Só que cada um tem sua particularidade. Sim. Tem gente que precisa, né, de uma densidade de conteúdo técnico prévio para depois estar confortável e se expor, né, dentro do ambiente de trabalho. E está tudo bem. Acho que é isso que a variabilidade, né, Alessandra, que a gente trouxe aqui se autoconheça, né? Saiba aonde está a sua zona de talento, potencialize ela, né? Usufrua das possibilidades de aprendizagem diferentes que existem hoje. A Veron Institute cumpre com um papel, com uma formatação que busca democratizar essa educação, mas não é a única também. Exato. E, cara, está tudo bem. Acho que assim, a gente tem um canal, né, mas que se não é aquele que conecta você ao aprendizado contínuo, busque aquele que tem esse caminho de aprendizagem. Particularmente, saio daqui com essa convicção ainda mais fortalecida, né, de que o autoconhecimento e a autoliderança em relação ao protagonismo que a educação particularmente individual tem, que vai te levar para um aprendizado coletivo de forma muito mais suave, né? Porque, de fato, para projetos serem melhores executados, aí a gente vai para um outro cenário. A gente vai para um cenário onde você precisa estar predisposto a aprender coletivamente. Aí esse que a gente bateu um papo aqui forte sobre o ambiente multi-empresas e como ele também se torna um ambiente ávido a crescimento, ávido a evolução, é um baita desafio. E aí sim, o ambiente, ali, papel da liderança, não só de uma empresa, e sim de todas as empresas envolvidas nesse ciclo de vida de projetos, né, conectadas com propósitos de educação e evolução, que vai possibilitar um ambiente ganha-ganha entre parceiros empreendedores e executores de projetos. Então, fazendo um breve resumo assim, das reflexões que eu saio desse podcast, acho que estão aí as minhas considerações finais aí para o público. Que fantástico, Davi. Eu estou muito energizado, acho que a gente tem um propósito muito genuíno e sem dúvida,
acho que muitas conexões e construções pra gente fazer junto, né? Então, obrigado a vocês, obrigado pela tarde magnífica, fantástica, que venham mais. Acho que a primeira que a gente tá junto, sem dúvida, vai ter outros encontros. Pessoal, muito obrigado. Até mais. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.